Olá, aluno, olá, aluna. Bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje nós estamos entrando na unidade 2 do caderno 1 e nós vamos falar sobre a arte europeia medieval, a arte gótica. Nós vimos na unidade 1, falamos sobre a arte medieval europeia, a arte românica, e agora a gente está entrando na arte gótica. Vamos lá. O termo gótico passou a ser empregado a partir do século XVI para se referir a um estilo que se acreditava à época ser descendente dos godos. Lembra que nós falamos lá na primeira unidade, na arte medieval, a gente entendeu o contexto, que foi um momento de migração dos povos. Nós falamos sobre um desses povos que eram os godos, ostrogodos. Lembram disso? Então, esse termo na verdade, acreditava-se que surgiu, né, a partir desse povo, né, um povo que ocupava o norte da Europa, a um estilo desse povo, tá? Os teólogos medievais acreditavam que a beleza das igrejas inspirava a meditação e a fé dos paroquianos. Consequentemente, as igrejas eram consideradas mais do que um simples agregado de espaços arquitetônicos, mas eram vistas como templos sagrados, com decoração, ornamentos, pregando o caminho para a salvação. Nos faz lembrar do intuito também das igrejas românicas, na verdade, que tinha tudo que era representação artística, era como meio de passar a sã doutrina, né? Então, aqui no gótico, isso meio que não fugiu disso, né? Nas igrejas, né? Toda a decoração, os ornamentos pregavam o caminho para a salvação. Como na arte românica, no gótico há uma predominância da arquitetura em relação às demais manifestações artísticas. Então, algo em comum entre a arte gótica e a arte românica é que predomina a arquitetura. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, certo? Vamos falar sobre a arquitetura gótica. Aqui você está vendo um templo, uma igreja gótica, certo? E a arquitetura gótica ela representa algumas características distintas, diferentes da românica, tá? O traço mais distinto, que mais diferencia, é o arco ogival, que não é tão forte estruturalmente quanto o arco da arquitetura românica. Lembra que nós falamos sobre o arco na arquitetura românica? Aqui nós estamos falando sobre ogiva. No caso, a ogiva, vamos tentar entender aqui. Quando eu falo, olha o meu cursor aqui. Quando eu falo sobre um arco românico, eu estou falando sobre um arco completo, né? Quando eu falo sobre a ogiva, ela tem tem uma pontinha, sabe? Ela sobe, faz uma pontinha, depois desce. Então, a ogiva ela é diferente do arco, tá? O que também, com essas ogivas, permitiu-se construir vãos verticalizados. A arquitetura gótica ela tem essa característica verticalizada. Ela é mais alta, diferente da românica, né, que era mais horizontalizada. A gente falou até sobre a planta dessa arquitetura, que era uma planta cruciforme, né? Então, as igrejas românicas eram mais baixas. E por causa dessas ogivas, né, trazia também essa verticalidade, essa coisa mais alta, mais vertical, tá bom? E isso, claro, que dava a sensação de grandeza e também dava a sensação de leveza, certo? A gente também vai ver aqui uma das características da igreja gótica, né? É a presença de 3 portadas. Nós falamos lá na arte românica que era comum uma única porta de entrada, um único acesso. Lembram que a gente falou sobre isso? Mas, na igreja românica, nós vemos na fachada dessas igrejas 3 grandes portais de acesso. Tá?
Aqui a gente observa. Nessa mesma imagem a gente vai estudar algumas coisas aqui, tá bom? Ó, 3 entradas de acesso. Uma portada, outra e outra. Primeira, segunda e terceira. 3 portadas. É comum na arquitetura gótica, na fachada da igreja, você vê a presença de 3 portadas, tá? E cada um desses portais dava acesso, né, ao centro, né, ao interior da igreja. Além disso, acima do portal central, no lugar do tímpano, nessa igreja aqui especificamente, nós não estamos vendo isso, tá? Nós percebemos a presença do tímpano aqui com escultura, mas numa maioria das igrejas góticas, aqui no lugar do tímpano tem uma janela, tá? Uma grande janela acima, tá? E uma acima dessa aqui. No caso aqui teria uma janela e acima uma outra grande janela, ó, que se chama rosácea, tá? A rosácea é um dos elementos mais marcantes na arquitetura gótica. Quando você observar em qualquer outro momento uma igreja com esse estilo de janela aqui em formato, lembra uma flor, na verdade? Quando você vê a presença de rosácea, você vai lembrar que se trata de arquitetura gótica, tá bom? Ou inspiração nessa arquitetura mesmo, né? Olha, aqui a gente já vê, diferente daquela imagem, as 3 portadas. Lembra que a gente falou? As 3 portadas. Acima da portada onde ficaria o tímpano, lá na arte, no tímpano românico, lembra que nós falamos que tinha a presença de esculturas? Normalmente na igreja gótica, em cima das portadas, onde era o lugar do tímpano, a gente vê a presença de janelas, tá bom? E acima dessa janela ainda tinha a rosácea, tá? Então você vai observar que nessa igreja, que na arte gótica, na arquitetura gótica, há a presença de janelas, diferente da arquitetura românica. Lembra que a gente falou sobre isso? Que eram janelas fininhas, a incidência de luz era mínima, mas não. Na arte gótica, a presença de janelas é bastante presente. Em cima das portas, nas laterais da igreja, na frente, através mesmo da rosácea, tá bom? Vamos passando aqui. Aqui também nós vamos encontrar abóbadas de nervura. São os encontros dos arcos ogivais, tá? Você nota uma verticalidade, olha a altura desse templo, dessa igreja. Tá vendo? Você vê, ó, os arcos ogivais. Tá vendo como eles são pontudos? Ó, tá vendo a diferençazinha? Então, a gente vê a presença dessas abóbadas de nervura. Mas é diferente das abóbadas de aresta, tá? Que traziam uma sensação de como que eu vou dizer? De fortificação, uma coisa mais forte, né? Uma segurança maior, porque eram grossas. Nesse caso aqui, na arte gótica, nós vamos ver essas abóbadas de nervura, desses encontros das ogivas. As ogivas em si eram finas, as paredes da igreja gótica eram finas, trazendo essa leveza, né? Aqui nós não vemos paredes grossas, colunas grossas, abóbadas grossas, nós não vemos isso. Ainda assim, nós temos, claro, a segurança, né? Dessa arquitetura, mas nos traz uma leveza, tá? As ogivas têm de trazer uma leveza e também a sensação de verticalidade. É muito importante falar sobre isso. Os tetos elevados conferiam um sentido de verticalidade, tá? Os pilares de apoio permitiam a construção de paredes finas. Então, nós vemos a presença de muitos pilares, tá? Os pilares davam uma sustentação, então as paredes podiam ser finas, tá bom? E essas paredes, elas tinham várias aberturas, tá? E aí, nessas aberturas, a presença de muitas janelas de vidros coloridos, trabalhados, chamados de vitrais, tá bom? Aqui nós vamos falar um pouquinho
da escultura, certo? Também havia presença de escultura nesse momento, tá? As esculturas, elas estavam em grandes partes associados, como na arte românica, também à arquitetura, tá bom? Presentes nos tímpanos também, certo? No interior das igrejas, tá bom? Então, se via a presença de escultura muito na arquitetura gótica também, nas igrejas, nas paredes externas das catedrais, tá? Também trazendo a questão das histórias bíblicas, né? Assim como na arte românica, as esculturas na arte gótica também traziam histórias bíblicas, tá? As esculturas também priorizavam a verticalidade, eram esculturas mais compridas, tá vendo? E eram mais elaboradamente esculpidas. Essas esculturas aqui praticamente estão em 3D, enquanto na arte românica a gente via assim, como se fosse assim, da metade do corpo para frente, na arte gótica a gente vê praticamente uma escultura lapidada em 3D, tá bom? Então você realmente vê que na arte gótica procurou-se trazer uma realidade. Quando você vê essa escultura aqui, como nós estamos vendo, olha, você praticamente é perfeito. São esculturas perfeitas, ó, traços perfeitos, ó, de uma figura humana, tá bom? E claro, trazendo histórias bíblicas, personagens bíblicos, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. Falando novamente sobre os vitrais. Você percebe do que a gente falou ainda agora, sobre as colunas, né? Essas coluninhas, a presença de várias colunas possibilitou que as paredes fossem finas. E nessas paredes finas, a incisão de aberturas, né? Que trouxe a presença de muitas e muitas e muitas janelas. Nessa arquitetura gótica, nós vemos realmente a presença de muitas janelas. E nessas janelas existiam os vitrais, né? Que era um trabalho com vidros coloridos, e nesses vidros eles montavam ali também uma história. Dentro desse ambiente formava-se uma coisa assim majestosa. Quando batia a luz, iluminava o templo de uma forma linda, porque os vidros eram coloridos. Qual era a função dos vitrais? Também passar para aquele que era analfabeto, que não tinha oportunidade, né, e não conseguia ler uma escritura, poder, de forma visual, tá, entender as passagens bíblicas, entender o ensinamento bíblico, tá certo? Então, os vitrais, eles tinham essa função, tá bom? Essa função de passar o ensinamento, né? Era formado por pedaços de vidros coloridos, tá bom? E tinha essa função. Então, você vê na arquitetura gótica a presença desses vitrais lindos. É um elemento muito, muito marcante, tá? Na arquitetura gótica. São os vitrais, tá? Então, é muito importante a gente entender isso. Essa verticalidade, tudo na arquitetura gótica nos arremetia à verticalidade, à altura, o que se aproximava do sagrado, né? Se a intenção das igrejas românicas com aquele formato de cruz também era passar o ensinamento, né, de Jesus Cristo crucificado, aqui nas igrejas góticas, tudo era no sentido vertical, ou seja, uma aproximação maior do divino, né? Algo que é bem alto, nos remete a uma aproximação do divino que está no alto, tá? Então, essa é uma característica importante. Aqui nós estamos vendo uma Catedral da Sé, em São Paulo, está no Brasil, certo? A Catedral da Sé, em São Paulo, é um exemplo do estilo gótico e um dos monumentos mais antigos e famosos da cidade de São Paulo, tá? Apresenta importantes recursos da arquitetura gótica, como os arcos ogivais, os pilares, né, que a gente falou, a decoração com esculturas, a rosácea, os vitrais. Então, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, né? Algumas pessoas
tem essa oportunidade, né, de ir a outros estados, conhecer, então de repente você até sabe do que eu estou falando, já esteve lá presente. Mas olha só, é o estilo gótico. Olha a verticalidade desse templo, olha a altura, sempre, ó, com pontas finas, pontiagudas que arremetem o céu, certo? Olha aqui, a gente vê aqui uma portada, tá vendo? Aqui já tem a presença de uma portada. A característica maior são 3 portadas, mas aqui nós vemos uma portada sem problema. Vemos um tímpano aqui com escultura, mas acima nós vemos uma rosácea, né? Aquele estilo da rosácea. Muita presença de janelas. Olha os arcos ogivais, tá vendo? Aquela pontinha aqui, ó. Os arcos ogivais presentes. Tá vendo? Olha aqui, os arcos ogivais, que criam essa verticalidade. Você vê que em todo o templo existem presenças, ó, de muitas e muitas e muitas janelas, tá? Então, em São Paulo, nós temos bem próximo da gente, né? Esse estilo, essa igreja com estilo gótico. Aqui nós fizemos uma brincadeirinha, até que tem no livro lá, mas é uma brincadeirinha de comparação, né? Arquitetura românica versus arquitetura gótica. Então, na arquitetura românica, nós temos principalmente igrejas e mosteiros. Na arte gótica, nós temos as catedrais. Na arte românica, nós temos os arcos de volta plena, né? Lembra que eu mostrei lá com o cursor? Um arco pleno. Já na arquitetura gótica, nós temos os arcos ogivais, ó. Parou lá na pontinha, depois voltou, que dá a sensação de verticalidade, lembra? Na arte românica, nós temos as paredes grossas. Na arte gótica, nós temos as paredes finas, por causa da presença de muitas colunas. Na arte românica, poucas janelas. Na arte gótica, muita presença de janela. Nessas paredes finas, muitas janelas, com os vitrais, os famosos vitrais, né? Vidros coloridos, também ali mostrando passagens bíblicas. Na arte românica, a gente vê abóbadas de berço e abóbadas de aresta, né? Eram grossas, que davam uma sustentação, uma sensação de segurança. Já na arte gótica, nós vemos abóbadas de cruzaria de ogivais, ou seja, eram arcos ogivais se cruzando, mas dava uma sensação de leveza, porque era fino, não dava aquela sensação de estabilidade e segurança, mas embora tivesse, mas a sensação de quem via era de algo muito vertical e muito leve, né? Qual era o objetivo da arte românica? Era proteção, fortaleza, né? Dava a sensação realmente de fortaleza da fé. Era algo fortificado, era quase um forte, né? De tão projetado para isso que a arte românica foi. Paredes grossas, colunas grossas, arcos grossos, né? Era quase realmente uma fortaleza, só que da fé, porque eram igrejas. Já na arte gótica, qual era o objetivo? Era proporcionar uma experiência dentro daquela igreja. O objetivo era de que quando a pessoa entrasse naquelas catedrais, elas sentissem uma experiência diferenciada, né? Quando a luz batia nos vitrais e levava para dentro da igreja, a própria experiência de poder ver através daqueles vitrais o ensinamento religioso, aquela altura da catedral, né, dava uma coisa suntuosa, algo que realmente se arremetia ao céu. Então o objetivo era proporcionar a experiência mística para quem entrasse, tá? Na arte românica era o predomínio da horizontalidade. Tá bom? A arquitetura era mais horizontal, era mais baixa, né? E na arte gótica era o predomínio da verticalidade. Quanto mais alto, melhor para eles. Quanto mais alto, mais se aproximava de Deus, mais se aproximava do divino. Certo, galera? Então nós vimos um pouquinho hoje a diferença e algumas semelhanças da arquitetura românica para a arquitetura gótica. Né? Nós vimos elementos assim especiais na arquitetura gótica. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos com certeza sanar qualquer eventual dúvida no chat, tá bom? E eu aguardo vocês lá. Beijos!